Bom, nós vamos dar continuidade, né, aos assuntos sobre infecção hospitalar, né, ou infecção relacionada à saúde, como eu havia falado para vocês, que é um novo termo aceito das infecções. Hoje a gente vai falar um pouco das infecções, do protocolo da prevenção das infecções respiratórias, urinárias e de sítio cirúrgico e hematogênicas. Mas antes disso, tem algumas coisas para falar para vocês. Uma coisa que é importante a gente relembrar é o quê? O papel da enfermagem, né, com relação à prevenção das infecções. Por que nós, enfermeiros, não só nós, mas também toda a nossa equipe, enfermeiros, técnicos, auxiliares, somos de grande importância na prevenção das infecções? A gente não pode esquecer que é a equipe de enfermagem que fica 24 horas ao lado do paciente, né? Seja direto ou indiretamente. Somos nós, né, da equipe de enfermagem, e aí, nesse caso, eu vou até enfatizar o enfermeiro, que geralmente somos o quê? O elo, né, de comunicação entre as equipes multidisciplinares. Então, tendo em vista isso, é importante que nós falemos a mesma linguagem. Por que é importante que todos nós estejamos falando a mesma linguagem em prol da assistência do paciente? Que é desta forma que a gente vai conseguir minimizar os riscos da infecção relacionada à saúde, aos procedimentos em saúde. Bom, tendo em vista que nós somos somos o principal elo, né, de comunicação entre as equipes, e tendo em vista que as infecções elas aumentam, né, a cada ano, essas infecções, além de elas aumentarem a cada ano, nós também temos algo que é importante a gente lembrar, que é o quê? São as medidas preventivas de controle. Essas medidas preventivas de controle, a gente tem que lembrar também que, além de tudo, ela é super importante, por quê? Porque ela também vai diminuir os custos, né, com relação aos procedimentos em saúde. Muitas vezes, as infecções que o paciente adquire durante a sua internação, o que acaba acontecendo? Acaba também subindo os custos hospitalares, e além de subir os custos hospitalares, ele também acaba levando ao aumento do número de dias de internação desse paciente. Bom, é óbvio que essas medidas, elas não são elas muitas vezes é a enfermagem que acaba instituindo essas medidas de prevenção, mas também é importante lembrar que essas medidas elas são importantes e também requer uma atenção especial nossa, principalmente para evitar que esses pacientes que muitas vezes estão gravemente enfermos adquiram, né, sejam colonizados por micro-organismos multiresistentes, como é o caso, por exemplo, do KPC, né, que é uma Klebsiella, que é um micro-organismo que já era conhecido pelo meio médico, porém se tornou multiresistente aos antibióticos que existe hoje em dia. E além disso, quando eu tenho um paciente que ele é colonizado, né, por micro-organismos que são muito multiresistentes, às vezes também o que acaba acontecendo? Esses micro-organismos, eles acabam por se propagar dentro das unidades, não somente nas unidades de terapia intensiva, que é onde tem o maior número de procedimentos, onde além do maior número de procedimentos, também há pacientes que são mais graves, que são mais imunodeprimidos, mas até mesmo nas enfermarias. Outra coisa, com nossas medidas de prevenção, e uma das principais é o que? A higienização das mãos, a gente também acaba ajudando esse paciente porque otimiza essas defesas do paciente. Então, a enfermagem é extremamente importante. Bom, ainda falando um pouco com relação à atuação do enfermeiro na prevenção da infecção relacionada à assistência à saúde, uma coisa que a enfermagem faz, e faz muito bem, principalmente o enfermeiro,
não só o enfermeiro do CCIH, né, como a gente fala, mas também os enfermeiros que estão ali atuantes na unidade, que é o quê? Identificar aqueles pacientes que têm um risco para infecção, como, por exemplo, eu vou até falar hoje para vocês, pacientes que possuem catéter venoso central, pacientes que possuem catéter vesical de demora, são pacientes que têm um risco maior para infecção. Por quê? São pacientes que muitas vezes ficam um número prolongado de dias com esses dispositivos, que são dispositivos invasivos, e que acaba aumentando esse risco de infecção. Outra coisa que o enfermeiro faz é o quê? Atuar na detecção dos pacientes infectados. Muitas vezes esses pacientes que já acabam adquirindo as infecções, o que acaba acontecendo? Um dos sinais é o quê? A febre persistente. Então, quem é que vai identificar essa febre persistente? É o enfermeiro. É o enfermeiro e a sua equipe que vai sinalizar isso. Outra coisa, também aplicar as medidas de controle de infecção, como, por exemplo, a higienização das mãos. Sempre baseados no quê? Nos protocolos, né, existentes, ou então ele vai criar protocolos. Normalmente, quem faz essas medidas de controle, quem institui esses protocolos, quem institui essas medidas são os enfermeiros, que são aqueles que constituem a comissão de controle de infecção hospitalar. Outra coisa, implantar também as precauções e isolamentos, né, baseados na transmissão conforme protocolos padronizados, que é uma coisa que eu vou falar hoje. Então, para cada paciente que tem algum tipo de comprometimento, o que acaba acontecendo? Esse comprometimento, ele vai levar o quê? A uma precaução, a um isolamento. Então, é necessário que se institua, por exemplo, quartos privativos para determinados pacientes, a utilização de determinados EPIs, tá? Que mais? De acordo com os padrões aí das instituições. Geralmente, esses padrões para o controle de infecção hospitalar, geralmente são padrões que já são preconizados mundialmente, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Outra coisa, também participar ativamente com relação aos treinamentos da equipe de enfermagem, enfatizando os riscos. Então, são coisas que são extremamente importantes a serem instituídas também. Treinamentos. Cada vez que você tem algum, por exemplo, um equipamento de proteção pessoal diferente, como, por exemplo, o Face Shield, é necessário, por exemplo, que se treine todos os funcionários para a utilização correta daquele equipamento, por exemplo. Outra coisa, se eu detecto que numa unidade tem um número muito grande, por exemplo, de pacientes que acabam tendo essas infecções multiresistentes, a gente tenta descobrir aonde está havendo aí o furo, digamos assim, para que houvesse uma disseminação, por exemplo, dessa infecção. Então, tudo isso se torna importante e também ela é interessante, por quê? Porque é o enfermeiro que acaba realizando esses processos. E também participar do processo de avaliação, de padronização e controle de qualidade de materiais. Bom, quando a gente fala de infecção, a gente tem 3 elementos que são extremamente importantes para a expansão do mesmo. O primeiro são as fontes de micro-organismos. Que fontes podem ser essas? Primeiro, pode ser os próprios pacientes que ali estão. Segundo, podem ser os profissionais que estão, em algum momento, não estão higienizando as mãos, ou são portadores também. As visitas, né, que estão trazendo esses micro-organismos do meio externo, e até mesmo os objetos. Hoje em dia, a gente está vivendo uma pandemia. Quem pode ser a fonte dos micro-organismos? Pode ser, a gente até fala dos profissionais, mas principalmente os próprios pacientes e os objetos, né? E com tudo isso, acaba levando esses micro-organismos e disseminando cada vez mais a infecção. Por isso, por exemplo, a gente fala hoje
do isolamento social. Outra coisa que acaba aumentando a expansão das infecções é o indivíduo suscetível, ou seja, aquele indivíduo que ele já tem alguma condição de alguma doença que o torna mais frágil, como, por exemplo, os pacientes que possuem diabetes mellitus são pacientes que têm maior suscetibilidade a infecções. Portanto, esses pacientes, eles acabam sendo mais suscetíveis. Hoje em dia se fala muito, inclusive, dos pacientes, por exemplo, que têm doenças pré-existentes, como, por exemplo, a diabetes. Tá? Outra coisa, também o meio de transmissão. Esse meio de transmissão é por contato, por gotículas, pelo ar, por aerossóis, por veículo comum, vetor. Então, por exemplo, se eu tenho uma infecção que ela se dissemina no ar, por gotículas, ela é uma infecção, ela é muito mais fácil de transmissibilidade. Como, por exemplo, o coronavírus, o H1N1, sarampo, tá? Então, outra situação, quando eu falei para vocês lá de malária, por exemplo, se eu estou num lugar onde eu tenho mata, por exemplo, e tenho mato, água parada, por exemplo, eu vou ter uma proliferação maior de insetos. Então, tudo isso tem que ser pensado quando eu for falar de uma infecção, tá? Seja uma infecção que é transmitida por um vetor ou até mesmo por outras vias. Além disso, eu vou ter fatores de risco para a infecção que eles podem ser intrínsecos ao paciente, que podem ser relacionados ao tratamento e até mesmo relacionados a dispositivos. Por exemplo, alguns eu já até falei que no caso era doença crônica, outros são os extremos de idades, idosos e prematuros vão ter maior suscetibilidade. A desnutrição, a falta de proteína no organismo faz com que o paciente ele tenha menor disponibilidade de imunoglobulinas dentro do corpo. A utilização de álcool e drogas acaba tornando o indivíduo mais suscetível. O indivíduo que não tem o baço, que fez uma esplenectomia, vai ser um indivíduo que vai naturalmente imunodeprimido, por quê? O baço ele tem duas funções, uma função hematológica relacionada à destruição das hemácias e uma função hematológica que é relacionada à produção dos linfócitos B e também a insuficiência de múltiplos órgãos. Os fatores que são relacionados ao tratamento, um deles eu até comentei com vocês, que são a utilização dos catéteres invasivos, ou seja, qualquer tipo de procedimento invasivo, de modo geral, ele vai tornar o paciente mais suscetível à infecção. O paciente que tem uma ferida operatória, o paciente que tem uma ferida traumática, queimaduras, e também pacientes que fazem uso, por exemplo, de corticoides. Por quê? Corticoides, eles tornam o organismo do paciente muito mais suscetível. Por quê? Porque ele suprime a resposta inflamatória. Portanto, ele acaba diminuindo a imunidade do paciente. E fatores de risco relacionados a dispositivos intra-hospitalares, que são os catéteres invasivos, as cânulas endotraqueais, hastes, drenos, fixadores e sondas. Então, esses são os principais fatores de risco para as infecções. Então, todos esses pacientes que nos apresentam desta forma, nós temos que estar o quê? Mais atentos. Bom, como eu havia dito para vocês, quando a gente fala sobre infecção relacionada à assistência à saúde, a gente está falando do quê? Que é necessário prevenção. E o fator de prevenção número 1 que a gente pode listar é o fator que a Florence Nightingale falou para nós lá no final do século XIX, que é o quê? A higienização das mãos. Ou seja, quando nós pensamos em infecção, a primeira coisa que nós vamos pensar é o quê?
que a higienização das mãos ela tem que estar acima de tudo. Por quê? É através das mãos que eu vou prestar assistência para o paciente, é através das mãos que eu vou tocar o paciente, vou tocar o mobiliário, e é através delas que eu também poderia estar veiculando algum tipo de infecção. Bom, uma coisa que é importante lembrar é que a higienização das mãos, ela é o quê? Ela é uma técnica simples, ela é de baixo custo e ela é extremamente importante na prevenção, da prevenção e controle da infecção hospitalar. Ainda, apesar de tanto se falar a respeito da higienização das mãos, podemos ver que, hoje em dia, por exemplo, com relação à pandemia, uma coisa que se fala toda hora, higienize suas mãos com água e sabão ou com álcool gel. Ou seja, a população, de modo geral, que já deveria também estar higienizando suas mãos, até mesmo porque se serve do transporte coletivo, né? Sai à rua, deveria estar fazendo isso. Também por isso que nós temos a veiculação tão fácil de micro-organismos, como, por exemplo, o coronavírus, sarampo, tá? Podem, principalmente para quem não trabalha na área, parece que é redundante o que a gente está falando, mas principalmente para profissionais da equipe multidisciplinar, que não são os profissionais de enfermagem, muitas vezes eles são um pouco resistentes, sim, à higienização das mãos, tá? A enfermagem, não. A enfermagem acho que já está até bem doutrinado na cabeça de nós, técnicos, enfermeiros auxiliares, a cultura da higienização das mãos, mas para o restante da equipe, nem sempre. Então, isso acaba também sendo um desafio para a gente. Bom, como eu falei para vocês, a importância da higienização das mãos é extremamente importante, porque é através dela que eu vou prevenir as infecções. E isso é mais do que comprovado através de inúmeros estudos, que a higienização das mãos de forma correta, né, usando todos aqueles, se eu não me engano, são 8 passos, tá? É importante, e os índices de infecção, eles reduzem sim quando você tem uma higienização correta. Obviamente que tem que ser não somente da equipe de enfermagem, mas de toda a equipe multidisciplinar, porque não é somente nós que tocamos o paciente, e sim toda a equipe. Médicos, né? Também tocam o paciente, os fisioterapeutas, a nutricionista muitas vezes vai lá e olha o paciente, e outros profissionais também. Então, uma coisa que às vezes as pessoas têm erroneamente na sua cabeça é que elas só devem higienizar a mão quando elas tocam, ou seja, quando elas manipulam os pacientes. Na verdade, não. Nós temos 5 momentos diferentes que nós preconizamos para a higienização das mãos. Que momentos são esses? Primeiro, eu preciso realizar um procedimento no paciente. O que eu vou fazer? Antes de chegar ao paciente, eu já higienizo as minhas mãos. Outra coisa, antes da realização de procedimento asséptico. Ou seja, eu vou realizar um procedimento como, por exemplo, cateterismo venoso periférico, eu vou higienizar as mãos. Outra situação, antes da exposição a fluidos corporais, vamos supor, eu preciso esvaziar um dreno, uma bolsa coletora, por exemplo, de um dreno JP. Então, eu vou higienizar as minhas mãos também. Depois, né, de desprezar esse débito, também vou higienizar novamente as minhas mãos. Após o contato com o paciente. Então, eu acabei de ter o contato com o paciente, antes de sair da enfermaria onde o paciente se encontra, ou do apartamento onde ele se encontra, eu vou higienizar também as minhas mãos. E um outro momento é quando eu vou fazer o quê? Eu tenho contato com as áreas próximas ao paciente, ou seja, eu peguei na maçaneta da porta do quarto, do quarto da enfermaria ou do apartamento onde esse paciente se encontra, eu vou higienizar as mãos. Eu peguei no mobiliário, eu vou higienizar as mãos. Então, esses são os 5 principais momentos que eu vou higienizar as minhas mãos, e não somente quando manipular os meus pacientes. Bom,
Uma coisa que é importante lembrar é que a gente, na verdade, o termo isolamento nós não utilizamos mais, embora ainda seja um pouco cultural nosso. O termo mais correto a ser utilizado é o termo precaução. Então, ao invés de eu falar isolamento de contato, é precaução de contato ou por contato. É precaução respiratória por gotículas, precaução respiratória por aerosóis ou precaução por padrão. Então, esse é o termo que é mais aceito na atualidade. Bom, a gente fala muito das precauções padrão, que essas são as precauções que nós utilizamos para qualquer paciente. Então, independente ou não se ele tem algum tipo de infecção ou não, são aquelas precauções que eu utilizo, por exemplo, quando eu vou realizar a punção venosa, são aquelas precauções que eu vou utilizar quando eu vou, por exemplo, mexer com algum fluido orgânico. Então, são aqueles materiais que a gente fala que são os EPIs, tá? Aqui tá até mais completo, que tem outros tipos de máscara, mas foi a melhor figura que eu encontrei. Então, são os equipamentos de proteção individual. Os principais, né, equipamentos de proteção individual que eu posso ter e encontrar para qualquer paciente são quais? As luvas de procedimento, o avental de manga longa não estéril, tá? Também o uso de máscaras quando necessário. Uma coisa que muitas vezes a gente acaba não utilizando, mas é importante sim, é o uso de óculos protetores, tá? Por quê? Muitas vezes a gente se engana, acha que não vai espirrar, por exemplo, secreção nos nossos olhos e acaba espirrando. E lembrando que a mucosa, ela é um tecido que ele é o quê? Muito friável, e ele acaba também o quê? Sendo um local propício para se adquirir infecções. Então, as precauções padrão, elas são utilizadas em todos os pacientes, independente ou não se eles possuem infecção, e quando eu for, principalmente, fazer algum tipo de procedimento, mexer com secreções e afins. Por isso que muitas vezes os hospitais eles acabam por nos fornecer o quê? Uniformes, exatamente para a gente não levar não andar com a nossa roupa, né, que utilizamos dentro do hospital nas ruas, para que a gente não passe infecção para outras pessoas. Bom, uma coisa que é importante ressaltar é o quê? Que é muito importante, né? A desinfecção e esterilização de artigos e equipamentos de cuidados com o paciente. Também a prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Hoje em dia, a gente não fala tanto com relação à utilização sempre de luvas, também os acidentes com pérfuro-cortantes. Mas antigamente era muito comum as pessoas não utilizarem na sua rotina, por exemplo, luvas de procedimento. Então, quando acontecia, por exemplo, um acidente com um material pérfuro-cortante e a pessoa não está utilizando luvas, o que acontece? Esse funcionário ele fica muito mais exposto e acaba tendo também um contato maior com, por exemplo, sangue. Também a descontaminação de superfícies, como, por exemplo, os balcões que nós preparamos as medicações, o manuseio das roupas usadas no paciente. Vira e mexe nos hospitais, a gente acaba presenciando situações como, por exemplo, fazer a troca das roupas de cama do paciente sem a utilização de luvas, tá? E é importantíssimo, às vezes nós, de um modo geral, da enfermagem, o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos pegando, por exemplo, material de utilização para inalatórios, tá? Um nebulizador, um inalador, e nós pegamos sem luvas. Aquele material, aquele condensado que fica dentro do inalador, do nebulizador, da máscara de Venturi, é uma das soluções mais contaminadas que existe, principalmente por Pseudomonas aeruginosa. E vira e mexe também nós vemos
funcionários, né, da enfermagem, enfermeiros, técnicos auxiliares, manipulando, por exemplo, aquele dispositivo sem luvas. Bom, outra coisa que a gente ressalta é que as precauções, normalmente, elas são baseadas no modo de transmissão. E essas medidas de proteção, elas são associadas a precauções padrão. Então, mesmo que eu tenha outro tipo de transmissão, como, por exemplo, por aerossóis, então, até mesmo se eu perguntar para vocês na prova, quais são os tipos de equipamentos que eu utilizo para um paciente com aerossóis? Eu não vou colocar apenas lá máscara N95, eu vou colocar todos os materiais. Luvas, avental, óculos de proteção e a máscara N95. Por quê? Todas as precauções, elas são associadas às precauções padrão, tá? Outra coisa que é importante, o alojamento dos pacientes. Sempre que possível, quando eu tenho aqueles pacientes que são colonizados, normalmente por germes que são extremamente virulentos, o que a gente faz? Mantém esse paciente aonde? Num quarto privativo. Normalmente, esses quartos privativos, eles são quartos onde você tem uma antessala para você se paramentar e também tem o quê? Um local para higienização, uma antessala, onde também há uma higienização das mãos. O quarto privativo, ele é interessante porque ele previne a transmissão por contato direto e indireto, porque esse paciente ele não vai ter contato com outros pacientes, por exemplo. Uma coisa que é importante lembrar, vamos supor que eu tenho um paciente que tem o mesmo tipo de infecção que o outro paciente. Então, o que acontece? Nós vamos pegar e fazer o que a gente fala que é colocar os pacientes por coorte. Então, normalmente, nós pegamos um paciente com o mesmo tipo de patologia e nós colocamos junto com aquele paciente. Então, a gente fala que é isolamento por coorte, tá? Outra coisa, como eu acabei de falar para vocês, nós podemos colocar esses pacientes no mesmo local. Normalmente, quando nós temos esses pacientes que estão isolados, né, por precauções, o que a gente faz? Nós também colocamos na porta, né, deste alojamento, né, desse quarto do paciente, uma placa identificando qual o tipo de precauções que tem que ser utilizados ao entrar naquela área. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma tuberculose, eu vou colocar lá precauções respiratórias por aerossóis. Ou seja, todos aqueles funcionários e indivíduos, né, que entram dentro daquele ambiente, eles têm que ter o seguinte tipo de precauções. Além dos EPIs, a máscara N95. Então, ele vai indicar para mim qual tipo de precaução que eu tenho que utilizar. Outra situação que também a gente se preocupa muito é o quê? O transporte dos pacientes. Normalmente, a gente só vai fazer o transporte quando é extremamente necessário. Em geral, a gente vai sempre pedir para que os procedimentos sejam realizados à beira do leito, né? Isso também é uma medida para que a gente possa diminuir a transmissão desses micro-organismos ao longo do hospital. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai transportar esse paciente, normalmente o paciente ele também vai fazer o uso, por exemplo, de máscara cirúrgica, no caso se for uma TB, vai avisar aquele local que vai receber o paciente, por exemplo, um raio-x, para que todas as medidas sejam tomadas, e também vai realizar uma desinfecção do ambiente após a passagem desse paciente pelo local, tá? É a mesma coisa, vamos supor, um paciente ele precisou de uma tomografia ou, sei lá, de um raio-x, ele tem tuberculose. Então, a gente avisa o setor que um paciente com tuberculose vai descer e que depois, né, da utilização desse tomógrafo vai ser feito o quê? Vai ser feita uma higienização daquele local.
Lembrando, o que a gente faz para cada tipo de precaução? Por exemplo, as precauções respiratórias por aerossóis. Geralmente, o quarto, ele tem... o correto o quarto tem que ser aquele quarto que tem o quê? Pressão negativa, tem que sempre ser mantida a porta fechada. Normalmente, esse quarto com pressão negativa, a gente fala que tem um filtro, que é um filtro que a gente fala que é o EPA, que ele faz a troca desse... ele faz uma pressão negativa, ele, digamos assim, ele puxa o ar desse ambiente para esse filtro, tá? E ele faz uma troca do ar desse ambiente. Então, ele não joga esse ar para o meio externo. Outra coisa, é muito comum, às vezes, a gente ir em hospitais e verificar que muitas vezes esse indivíduo está com a porta daquele ambiente aberta. Ou seja, todos estão suscetíveis àquele micro-organismo porque está sendo veiculado no ambiente. Outra coisa, a gente sempre, como eu disse para vocês, evita ao máximo, né, o transporte dos pacientes. E lembrando algumas doenças que são transmitidas por aerossóis. Entre elas, nós temos o sarampo, a tuberculose, tanto pulmonar quanto laríngea, que são veiculadas pelo sistema respiratório, a varicela, que é a famosa catapora, e o herpes zoster, tá? Professora, tem gente que entra na sala. Eu já coloquei. A Eu Maria? já... Hã? A Maria? Isso. Ah, tá bom. Obrigada, Sônia. Aqui é só uma demonstração, por exemplo, de uma placa que nós utilizamos para essas enfermarias, digamos assim, enfermaria não, para esses quartos, né? Uma placa de precaução por aerossóis, tá? Que eu já expliquei para vocês. Também nós temos as precauções respiratórias por gotículas. Nas precauções respiratórias por gotículas, além dos EPIs e o quarto privativo, nós temos o quê? Nós temos também a utilização das máscaras, e as máscaras são as máscaras cirúrgicas descartáveis. Bom, também podemos utilizar aquela precaução que eu falo para vocês que é pouco hoje, podemos colocar mais de um paciente nessa mesma enfermaria, no caso. Em geral, nós mantemos esses pacientes isolados um a um, mas se não houver possibilidade, a gente faz desta forma. O transporte, a gente vai utilizar para esse paciente também a máscara cirúrgica, e algumas das doenças que são transmitidas por gotículas, entre elas nós temos a meningite bacteriana. Muitas pessoas acham que a meningite bacteriana, a transmissão dela é através de aerossóis e que é necessária a utilização da máscara N95. Não, meningite é máscara cirúrgica. Outras doenças que são também transmitidas por, no caso, gotículas, são elas a rubéola, a cachumba, a coqueluche, a difteria laríngea, a influenza A, B e C, o adenovírus e o parvovírus. É óbvio que existem outras doenças que também são transmitidas por gotículas, mas eu citei algumas das mais importantes, e principalmente a meningite, que acaba levando a dúvidas. Aqui é um exemplo, né, de uma das placas que são utilizadas para gotículas. Essas duas placas que eu mostrei para vocês são as placas preconizadas pela Anvisa, tá? E agora a gente vai falar um pouco dos protocolos de prevenção da pneumonia hospitalar. A pneumonia, de um modo geral, ela é a segunda causa de infecção hospitalar, a segunda causa mais comum. Ela tem uma alta taxa de morbidade e de mortalidade, ou seja, ela é uma causa muito grande de internação, super importante. A pneumonia, ela pode ser tanto a causa primária de internação,
quanto ela pode ser o quê? Uma pneumonia que eu falei para vocês, que é a nosocomial, que é aquela que o paciente, ele adquire, por exemplo, dentro não dentro do domicílio, e sim dentro do hospital. Ainda, entre as pneumonias que nós podemos citar, que são desenvolvidas dentro do hospital, nós temos a pneumonia nosocomial, que ela é relacionada ou associada, como vocês queiram chamá-la, pela ventilação mecânica. Muitas vezes nós temos lá dentro das UTIs, por exemplo, adulto, você tem um paciente que está internado, por exemplo, por um acidente vascular encefálico. Aí, em intubação orotraqueal, e depois de 5 dias, por exemplo, ou de 3 dias, esse paciente ele desenvolve uma UTI. Uma pneumonia. Então, ele tinha como causa primária de internação um AVC, mas ele acabou adquirindo também uma pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Por que será que isso ocorre? Bom, primeiro, geralmente nós temos aí alguns fatores de risco, entre eles aos extremos de idade, onde tanto no RN prematuro quanto nos indivíduos de idades extremas vão ser mais suscetíveis. Também a presença de doenças neuromusculares, né? Neurológicas, nem preciso dizer, como por exemplo no AVR. Também alteração do nível de consciência, tá? Principalmente quando esse paciente ele está, por exemplo, em ventilação mecânica e sedado. Também, outro fator de risco é o quê? O broncoaspiração do conteúdo gástrico e, é lógico, a imunossupressão. Uma causa também de pneumonia associada à ventilação mecânica é o quê? O que vocês acreditam que seja? Toda vez que nós damos banho nesse paciente, a gente tem que higienizar também o quê? Cavidade oral. Muitas vezes, nós vamos e fazemos a higiene corporal desse paciente maravilhosamente bem. Deixa o paciente lindo. A gente se aproxima da cavidade oral dele. Meninas que trabalham na UTI, não me deixem mentir. São todos os profissionais de enfermagem que fazem a higienização da cavidade oral do paciente? Não. Não. Aí a gente chega perto do paciente, né? Abre a boca do paciente, porque a gente vai e faz, né, a higienização. A boca do paciente, desculpa a palavra, parece que tá podre. A saburra lingual parece que tem um dedo, né? Aquela crosta branca que fica sob a língua do paciente. E essa crosta branca que fica sob a língua do paciente acaba acontecendo o quê? Ele acaba microaspirando a saliva que fica contaminada, porque essa crosta branca é o quê? Um biofilme da região oral e também o biofilme dental. Aí o que acaba acontecendo? Ele acaba tendo microaspirações, principalmente se ele tem, por exemplo, rebaixamento de nível de consciência, e aí acaba desenvolvendo em curto prazo de tempo, uma pneumonia nosocomial. Desculpa, estou soluçando. Relacionada à ventilação mecânica. Desculpa. Acho que você está molhada. Pior é que não, eu estou tomando até água. Geralmente a gente fala isso para criança. Certo? Voltando. Quando a criança começa a soluçar, a gente fala, tá molhado. Só que aí eu precisaria de um fio vermelho para colocar na minha testa. Pois é, eu não tenho nada aqui em casa vermelho. Eu não tenho nenhum fio agora. Né? Tá, bom. Lembrando que também, né, até mesmo para a pneumonia para ventilação mecânica, a higienização das mãos também se faz extremamente necessário. Dos fatores das ações de enfermagem que nós podemos desenvolver para evitar a pneumonia
por ventilação mecânica é o quê? Se eu posso ter microaspirações ou até mesmo ser um paciente com rebaixamento de nível de consciência, o que eu posso fazer? Elevar o decúbito desse paciente. Então, manter esse decúbito elevado de 30 a 45 graus. Outra coisa, atentar ao nível de consciência desse paciente e a sedação. Ou seja, quanto mais sedado esse paciente se encontra, mais eu vou ter o quê? Maior vai ser a probabilidade desse paciente broncoaspirar. Outra coisa, a higienização oral com uso de antisséptico. Normalmente o antisséptico que a gente utiliza é a clorexidina 0,12%, tá? Que a gente fala que é clorifício, é tipo um Listerine que a gente utiliza. O paciente não está comendo, certo? Normalmente aquele paciente que está em ventilação mecânica, ou ele está com um catéter nasogástrico, né? Ou melhor, nasoenteral, mas ele não come. Ele não come, mas a boca fica suja. Então, é necessário, como nós, que essa cavidade oral seja higienizada de 3 a 4 vezes ao dia. Ou seja, uma vez a cada 6 horas. Outra coisa que é importante, a realização da aspiração das vias aéreas superiores, não somente da cânula orotraqueal, mas também da região oral, tá? E se respeitando as técnicas assépticas. Outra coisa, realizar a troca, né, da fixação dessa cânula, uma vez ao dia, geralmente a gente faz após o banho, e se houver sujidades. Por quê? Tem pacientes que são extremamente secretivos. No caso dos adultos, a gente não encontra tanto paciente que é extremamente secretivo. Mas, por exemplo, em pacientes que têm paralisia cerebral, são pacientes que são extremamente secretivos. Então, a gente acaba, às vezes, tendo que trocar não somente as fixações, como, por exemplo, fixação de sonda, fixação da cânula orotraqueal, mas às vezes é até necessário trocar o circuito do respirador de tanta secreção. E toda vez que for fazer a aspiração das vias aéreas, trocar o circuito do respirador, ai, professora, mas a fisioterapia faz, mas a gente faz também. O que a gente tem que fazer? Vestir luvas. Aquele condensado que fica no copinho do respirador é um dos líquidos mais contaminados que tem. Quando for retirar aquele condensado que fica no copinho do respirador, pega. Aí vocês vão falar, mas hoje em dia tem o filtro hidroscópico, eu sei disso. Mas, por exemplo, tem lugares que às vezes a gente não dispõe de filtro hidroscópico para todos os pacientes. E mesmo assim fica condensado lá no copinho. E a gente retira, às vezes com a mão, e fala, não, vou higienizar. E a gente às vezes acaba se contaminando. Uma coisa que eu já falei para vocês, trocar o circuito do ventilador se houver sujidade, né? E trocar os filtros e umidificadores conforme a orientação do fabricante, tá? Então, tudo isso são medidas para que a gente possa diminuir as pneumonias nosocomiais. Normalmente, o sistema de aspiração, que é aquele sistema fechado, que é o TrackCare, a gente faz a troca de acordo com a CCIH. Também faz a monitorização do cuff, né, da cânula orotraqueal. Mesmo porque o cuff extremamente cheio, ele pode levar uma traqueomalácia, uma lesão de traqueia. Também atentar aos cuidados da sonda nasogástrica ou nasointeral para evitar o refluxo. A gente sabe que, normalmente, aqueles pacientes que têm que utiliza sonda nasointeral, ele vai ter um risco menor de broncoaspiração, mas mesmo assim, a gente faz o quê? A gente toma os devidos cuidados, como, por exemplo, elevar o decúbito. Se for um RN, a gente também faz o teste do refluxo, né, para ver se ainda tem conteúdo gástrico. Outra coisa que a gente vê também, pelo menos uma vez ao dia, o quanto da sonda nasointeral ficou para fora, né, do paciente, do nariz do paciente, para ver se não houve migração, né, dessa sonda, houve deslocamento. Outra coisa que a gente também tem que estar atento, como eu já falei, a troca aí dos umidificadores, nebulizadores, ambu.
O ambu, ele tem que estar o quê? Não pode ficar somente exposto lá Normalmente, o que a gente faz? A gente deixa um ambu para cada paciente, e esse ambu fica normalmente pendurado aonde? Na régua de gases. Ele pode ficar ali, mas ele tem que estar protegido com, por exemplo, um saco plástico. Ele não pode ficar exposto para o meio, né? Porque o meio é um meio contaminado. O meio da UTI por si só já é um meio contaminado. E toda vez que for necessário, a gente vai o quê? Toda vez que haja sujidade, afins, a gente vai fazer a troca e vai enviar, né, esses materiais respiratórios para onde? Para uma desinfecção e esterilização. Aí vai depender do tipo do material. Também realizar a limpeza concorrente com álcool 70% ou com qualquer produto que seja preconizado pelo fabricante. É uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem. Umidificador e nebulizador, a gente troca a água a cada 24 horas. A gente não completa a água, a gente troca totalmente, tá? Professora, Oi. a Suzy pediu para a senhora liberar a entrada dela, que a internet caiu. Dela. Tudo bem. Só um minuto. Obrigada. De nada. Então essas são... Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. A sonda nasointeral, ela é trocada há quanto tempo? A sonda nasointeral, pela literatura, Sônia, é dito que é a cada um mês, tá? Pela literatura. Porém, nós sabemos que tem pacientes que vão para o domicílio com a sonda nasointeral, que é muito comum, certo? Certo. Embora a literatura nos diga que é um mês, para que não por que é um mês? Normalmente, quando o paciente ele se mantém por um mês com sonda nasointeral, isso quer dizer que ele precisa do quê? Ele precisa de um dispositivo permanente, certo? Uma gastrostomia, certo? Então, extraoficialmente, mantém-se por mais de um mês. Quando está fazendo, por exemplo, uns 2 meses, normalmente o médico ele já encaminha, né, para o cirurgião geral para fazer uma gastrostomia. Tá ok. Porque conheço pessoas que me perguntou isso outro dia e a enfermagem, a enfermeira-chefe não sabia responder. Um mês pela literatura. Mas acontece que a paciente está uns 4 meses com a sonda. Então já deveria ser trocada, não? Na verdade, por exemplo, aqui no Hospital São Paulo, quando o paciente ele faz, pelo menos nas crianças, quando faz por volta de 2 meses, a gente troca independente de qualquer coisa. Por quê? Lembre-se que a sonda nasentérica, ela fica em contato com o quê? Com os sucos gástricos. E isso faz com que querendo ou não, essa sonda, às vezes, ela vai obstruindo. Quando você retira a sonda, você já deve ter visto isso, a sonda na ponta dela tá preta. É, verdade. Então, todo tipo de sonda, se você for pensar, são dispositivos que são de curta permanência. Quando você precisa de uma permanência maior, por exemplo, de uma sonda nasentérica, você já não está precisando mais da sonda. Você precisa do quê? Você precisa de uma gastrostomia. Isso. É a mesma coisa. Se você me perguntar, Vanessa, quanto tempo um paciente pode ficar entubado? Quanto tempo vocês acham? Enquanto houver necessidade, não? Na verdade, é durante 15 dias. Passou-se 15 dias, esse paciente ele já não tem mais necessidade de cânula orotraqueal, ele tem necessidade de traqueostomia. Só que, o que acaba acontecendo? Existe uma resistência muito grande, principalmente da família e do próprio paciente, com relação a esses dispositivos. Por quê? Por exemplo, a traqueostomia ela acaba sendo muito menos agressiva que a cânula orotraqueal. Mesmo porque, por exemplo, nos adultos, nós temos o quê? Nós temos também o cuff. O cuff, ele é nada mais nada menos que um balão que fica apertando a traqueia do paciente para que essa cânula não seja deslocada, certo? O que acaba acontecendo? A pressão dos capilares daquela região, ele suporta no máximo, se eu não me engano, são 10 milímetros, de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Por isso que a gente tem aquele cuffômetro, que normalmente é a fisioterapia que verifica, quando não tem a fisioterapia somos nós que verificamos.
E para que não se exceda essa pressão, para que esse paciente, quando ele for estubado, ele não tenha nenhuma lesão de traqueia. É muito comum os pacientes, quando ficam num período acima de 15 dias, terem o quê? Lesão de traqueia, ficar com a traqueomalácia. Ah, tá. Tá? Ok. Obrigada. Nada. E o outro tipo de prevenção, né, de infecção é relacionado ao trato urinário. As infecções do trato urinário, elas também são extremamente frequentes. Por quê? Quando você tem um dos fatores de risco é o quê? A presença de uma sonda ou catéter vesical de demora nesse paciente. Mesma coisa, quanto tempo eu posso manter esse paciente com um catéter vesical de demora? A gente vai manter o menor tempo possível, certo? Às vezes é necessário se manter esse paciente com essa sonda, por exemplo, para se fazer um controle rigoroso do débito urinário desse paciente, certo? Mas a gente vai manter o quanto menos tempo possível. Por quê? A infecção do trato urinário é uma das infecções nosocomiais mais frequentes. Normalmente, os pacientes eles acabam desenvolvendo por volta de 35% a 45% do total das infecções. E, normalmente, o principal fator de risco é o quê? A sondagem vesical. Quando eu falo sondagem vesical, não somente de demora, mas também a de alívio, porque a gente deve lembrar que temos pacientes que fazem sondagem vesical de alívio, geralmente são aqueles pacientes que têm algum tipo de bexiga neurogênica, como, por exemplo, aqueles pacientes que são paraplégicos, né, tetraplégicos, ou pacientes que têm algum tipo de espinha bífida, eles acabam tendo a necessidade da sondagem vesical de alívio. Uma outra coisa que a gente também tem que lembrar é que a sonda vesical, por exemplo, de demora, quanto mais lumens eu tiver, maior vai ser o risco de infecção. Como, por exemplo, aqueles pacientes que ficam internados lá na urologia, que fazem uma prostatectomia, principalmente a radical, são pacientes que usam sondas de Foley que são de triplo lumen. Por quê? Uma via do balonete, a outra via é para drenagem de urina e a terceira via é para infusão de soro, tá? Então, esses pacientes eles ficam por volta de 2 a 3 dias, né, com essa bexiga sendo irrigada, com soro fisiológico geralmente gelado para estancar o sangramento, né, decorrente da remoção da próstata, mas muitos deles acabam indo para casa também, às vezes é trocada, né, a sonda, e eles vão com uma sonda depois duplo lumen para casa. E às vezes fica um mês por conta da necessidade da cirurgia. Só que muitas vezes o que acontece? Nós não acabamos por orientar adequadamente esse paciente. Então a sonda, às vezes, a bolsa coletora às vezes fura, às vezes a conexão desconecta, ele vai lá e conecta. Então tudo isso vai predispor esse paciente a quê? A infecção. Tem alguns micro-organismos que eles são mais frequentes quando a gente fala de infecção de trato urinário. Quais são eles? O Escherichia coli, que vive no trato intestinal, a Klebsiella, lembra que eu falei lá do KPC? Muitos pacientes que que são aqueles pacientes que são tetraplégicos ou paraplégicos, acabaram por adquirir algum tipo de Klebsiella, como por exemplo a multiresistente. O Proteus, a Pseudomonas e a Cândida. A Pseudomonas, por quê? É uma bactéria que ela gosta de lugar úmido. Esses são os agentes etiológicos principais, né, que acabam contaminando esse trato urinário. Como eu disse para vocês, tem alguns deles aí que são próprios da flora intestinal, como Escherichia coli. Bom, só reproduzindo novamente a informação, o principal fator de risco para infecção urinária é o quê? Cateterismo vesical. Lembre-se que toda vez que a gente faz um cateterismo em um paciente, seja ele vesical, seja ele até mesmo vesical ou
colocação, a instalação de um catéter venoso nesse paciente, eu sempre vou ter algum trauma. Esse trauma, no caso aí do catéter vesical de demora, esse trauma mucosa é que acaba sendo um fator de risco a mais para a infecção urinária. Além disso, o que acontece? O cateterismo vesical, ele acaba propiciando a proliferação de micro-organismos, e principalmente da adesão bacteriana. A gente fala que também existe um outro fator, que é o quê? Por ter essa adesão bacteriana, o que acaba acontecendo? Dentro dessa sonda, acaba tendo o que a gente fala que é um biofilme. Esse biofilme, ele é o quê? Ele é, por exemplo, ele é como se fosse uma maçaroca que fica lá dentro e que propicia, né, acaba sendo substrato para o crescimento bacteriano. O biofilme ele pode estar presente não somente no catéter urinário, mas ele pode estar dentro também do catéter venoso central, do catéter venoso periférico, dentro da boca do paciente, principalmente quando você tem essa burra lingual. Vocês já perceberam que quando a gente fica muito tempo sem escovar os dentes e a gente passa a língua nos dentes, não fica meio áspero o dente? Aquilo lá é um biofilme dental, tá? Ou seja, um dos principais fatores é o que? A remoção mecânica, no caso da boca, do biofilme. Uma coisa que a gente enfatiza é que cateterismo vesical é um procedimento de alta complexidade, porque ele envolve muitos riscos. E, desde 2013, é uma tarefa privativa de quem? Do enfermeiro. Não esquecemos isso. Pessoal, eu vou pedir 10 minutos para vocês só para me descansar minha voz, tá? Quando for 9h30 a gente retorna, tá bom? Professora, só uma pergunta antes. Ah, A respeito da sonda nasointeral e orogástrica, ah. privativa também do enfermeiro, né? Sim, todo tipo de sondagem ele é privativo do enfermeiro, tá? Tá bom, então. Obrigada, professora. Por nada.
Bom, meninas, eu vou dar continuidade, então, com relação à nossa aula. Estava falando do catéter vesical de demora. Então, a assistência, né, de enfermagem que é recomendada nesses casos é o quê? Toda vez que for manipular o paciente, higienizar as mãos. Quando for realizar o cateterismo vesical, realizá-lo de maneira segura, né, com as técnicas assépticas. Sempre utilizar os materiais estéreis. Uma coisa que é importante, para não haver trauma de mucosa, é a fixação adequada dessa sonda, sendo que na mulher a gente fixa na região interna, na face interna da coxa, e no homem na região suprapúbica. Realizar também higiene íntima, pelo menos 2 vezes ao dia. Desprezar a diurese, né, do saco coletor em frasco limpo, sem deixar encostar a saída do coletor, por exemplo, no chão, para evitar a contaminação. Embora todas as nossas bolsas coletoras elas sejam anti-refluxo, mas a gente sempre evita, né, nunca eleva a bolsa coletora acima da inserção do paciente. Também fazer o controle rigoroso, né, da quantidade e principalmente das características dessa diurese. E toda vez que houver algum tipo de sinal de infecção ou turvamento dessa urina, a gente comunica o médico e realiza o quê? A troca não só do sistema, mas como também da sonda. Obviamente que, dependendo do nosso paciente, às vezes quem faz a passagem dessa sonda é o médico, se for principalmente num paciente que é prostatectomizado, tá? E não somos nós que fazemos. E falando um pouco aí na parte que eu até gosto mais, que é com relação à infecção de corrente sanguínea, associada ao acesso vascular. Uma das coisas que a gente mais faz é o quê? O cateterismo vascular desse paciente. Ou seja, a gente funciona a veia. Quando eu falo cateterismo vascular, obviamente, que eu não estou falando só da instalação de um catéter periférico. Também estou falando a respeito do cateterismo vascular, por exemplo, central. Quando se instala um catéter vascular no paciente, normalmente ele é utilizado para quê? Para as terapias, como, por exemplo, antibiótico terapia prolongada, paciente que está hemodinamicamente instável, paciente que tem a necessidade de uma terapia com eletrólitos. Só que, embora seja um dos procedimentos mais realizados, ele é um procedimento que ele não está isento do quê? Não está isento de risco. Portanto, é um procedimento que necessita também do quê? De nossa proteção, digamos assim, para se evitar, a fim de se evitar os riscos relacionados às infecções. Lembrando que cada catéter tem uma especificidade e característica específica de cada um. Normalmente se instala um catéter com o objetivo de fazer o quê? De medicações, sangue, monitorização hemodinâmica, como por exemplo no catéter de Swan-Ganz, e para facilitar essa terapêutica nos pacientes. Bom, como eu havia falado para vocês, os catéteres eles podem ser tanto instalados em vias periféricas, né, membros superiores, e no caso das crianças também os membros inferiores, ou eles podem ser também instalados nos vasos profundos e centrais, que aí no caso vasos profundos e centrais são próprios do médico, ou de inserção periférica, como no caso do PIC, que é realizado pelo enfermeiro. Ele pode ser de longa permanência ou de curta permanência, pode ser semi-implantado, ele pode ser de vários tipos e jeitos, mas todos eles
acaba fazendo o quê? Levando um risco de infecção, tá? Podemos também acrescentar o subcutâneo, hipodemóclise? Claro, pode sim. Ele também tem risco de infecção? Tem sim, tem. Ok. É que a hipodemóclise nós fazemos quando o paciente está em cuidados paliativos, né? Quando ele já não tem possibilidade de, 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 é, de punção venosa periférica. E aí a gente faz tanto o soro quanto alguns tipos de antibiótico e medicações nesse paciente. É lógico que cada paciente vai ter uma necessidade diferente, tá? E aí, para cada necessidade, a gente vai ver essa necessidade e vai ter segurança quanto à passagem e domínio, Ok. tá? Tá. Tem algumas terminologias que são importantes, principalmente quando a gente fala de infecção, que é a infecção de túnel de catéter. Essa infecção de túnel de catéter é uma infecção que ela é relacionada à colocação, presença de alguns catéteres, como por exemplo de longa permanência, que são alguns catéteres que são utilizados para os nossos pacientes que, que estão em quimioterapia, por exemplo, um dos catéteres é o de Hickman, que é um catéter semi-implantável, que ele tem um cuff de Dacron na inserção dele, e o de Brovia, que também é outro tipo de catéter semi-implantado. Tá? Esses catéteres, eles têm um alto risco de infecção, porque eles, inclusive, podem ter essa infecção de túnel, ou também pode levar a uma celulite ao redor do trajeto subcutâneo. Normalmente, o que acontece? Esse catéter, esse micro-organismo, ele acaba ganhando a ponta do catéter, devido a alguns mecanismos, geralmente a partir da pele, porque a pele também é colonizada. Esses pacientes já são imunodeprimidos. Esse micro-organismo, ele invade o túnel do catéter, também o tecido subcutâneo, e leva à infecção, tá? Geralmente, a gente fala de infecção relacionada a catéter, a gente fala de cocos gram-positivos, que normalmente são os estáfilos, né? Estáfilos áureos, streptococcus, tá? Meninas, só aqui é mostrando o Hickman e o Broviac, que são bem parecidos. Normalmente o Hickman ele é o mais utilizado. Ele tem um cuff aqui na inserção, mas os dois são tunelizados. O de Broviac no paciente, a melhor foto que eu encontrei foi essa. Espera só um minutinho. Meninas, então esses são os exemplos, né, do cateter de Hickman e Brovia, que não são somente eles que são suscetíveis a essa infecção de túnel, mas são os principais. Nós temos também, mostrando aqui a infecção de túnel com a celulite ao redor.
no caso, não sei se vocês conseguem ver a hiperemia aqui na região local, tá? Essa infecção de túnel, ela normalmente ocorre devido à contaminação do canhão do catéter, tá? Essa contaminação ela se dá normalmente através da contaminação das nossas mãos. Lembrando que essa contaminação ela também pode ocorrer lá no centro cirúrgico, tá? Quando é realizada a passagem desse catéter, tá? Como eu havia falado para vocês do biofilme, o biofilme ele não serve somente para o catéter, ele serve para o catéter venoso central, mas ele serve para qualquer tipo de catéter. Quando a gente fala de biofilme, o que a gente está falando? A gente está falando que esses biofilmes são o quê? Eles são... eles parecem uma película mesmo que se desenvolve dentro do catéter. Então, eles são os biofilmes microbianos que se desenvolvem, que aderem dentro do catéter irreversivelmente a uma superfície submersa e ele produz alguns polímeros extracelulares que facilitam a adesão desses micro-organismos. E aí, quando você tem a formação de um biofilme, a única escolha que a gente tem é o quê? Sacar esse catéter para evitar a infecção. Tá? Então, isso é extremamente importante a gente falar. Tá? Aqui é mostrando esse biofilme se formando, né, ao redor do catéter. Pode ser tanto... normalmente, esse biofilme ele se forma dentro, né, do catéter e ele acaba permitindo a adesão desses micro-organismos que geralmente são bactérias. Outra terminologia também relacionada ao uso do catéter é a flebite. E essa terminologia vocês vão encontrar muito. Existem vários tipos de flebite. Entre elas, nós temos 3 tipos de flebite, que são os mais importantes. Entre elas, nós temos a flebite química, mecânica e bacteriana. A flebite, ela é o quê? A inflamação da veia. Geralmente, essa inflamação da veia ela vem acompanada de dor, né? De sinais inflamatórios como dor, calor e o rubor, né? O vermelhidão. Geralmente, a causa da flebite, ela pode ser essas 3 causas que eu demonstrei para vocês, que é a mecânica, a química ou bacteriana. E eu vou mostrar a predisposição de cada uma delas, tá? Quando nós verificamos que um paciente ele possui flebite, nós sacamos esse catéter venoso. Esse catéter venoso ele pode ser tanto central quanto periférico, mas a gente mais se refere a flebite quando a gente fala de catéter venoso periférico. A flebite química, geralmente, ela ocorre por quê? Ela é uma irritação, né, do endotélio da veia. Pode ocorrer por quais motivos? Um deles é quando a gente tem um catéter enorme para o tamanho da veia, que é pequeno. As fixações inadequadas, e quando eu falo fixação inadequada, eu estou falando de uma fixação, por exemplo, com microporo ou esparadrapo, porque o preconizado hoje pelo Ministério da Saúde e pelo OMS, pelo CDC, é o quê? A fixação desse catéter com filme transparente. Também trauma na inserção desse catéter e também quando nós utilizamos como local de inserção desse catéter a área de articulação. Por quê? Quando a gente faz o cateterismo na área de articulação, o que a gente tem nas articulações? A gente tem um número maior de válvulas. E aí, a ponta do catéter, ele acaba batendo numa válvula. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente vai lá, funciona, por exemplo, na fossa antecubital. Aí o que acontece? Você vai infundir a medicação, né, por gravidade, não em bomba de infusão, e aí a medicação para. Aí você vai
faz um flush com soro fisiológico e a medicação vai, que é uma beleza. Aí você fala assim, ué, mas essa veia tá pérvia, tá boa. Aí você coloca para pingar novamente, de novo, para. Aí você fala assim, ué, o que está acontecendo? E a gente fica se questionando, o que está acontecendo com essa veia, tá? Para que a gente possa, para que possa estar parando toda hora. É a válvula que está batendo na ponta do catéter. Se você coloca com... Só que ela tem um risco maior de fazer o quê? Uma flebite. Normalmente, a flebite mecânica ela é caracterizada pela hiperemia acima da inserção do catéter, tá? Nós temos também a flebite bacteriana. Essa flebite ela já é associada à penetração de micro-organismos, né? Inflamação da parede interna da veia, ou seja, do endotélio da veia por micro-organismos. E normalmente ela ocorre quando nós fazemos a punção venosa e com uma técnica que não tem asepsia. Aí vocês vão falar, professor, a gente não faz isso. Vamos supor, a gente está num atendimento de emergência, por exemplo, no SAMU, e a gente tem que funcionar, porque o paciente vai morrer se nós não fizermos, por exemplo, uma medicação, como, por exemplo, a adrenalina nesse paciente, e a gente acaba quebrando as técnicas assépticas. E esse paciente não tem veia. E aí, o que acaba acontecendo? A gente precisa repuncionar depois, certo? Só que às vezes é um paciente que ele não tem veia e acaba se mantendo aquele acesso. Então, ele pode ter uma flebite, por exemplo, bacteriana. Também pode acontecer da contaminação do local por algum tipo de quebra de técnica. Nem sempre a flebite bacteriana ela pode ter uma infecção de corrente sanguínea. Às vezes a flebite bacteriana ela pode ser só no local. E uma das coisas que caracteriza essa flebite bacteriana é o quê? A drenagem de secreção purulenta. Além da dor, rubor, edema local. E a flebite química, que é uma das piores. Eu espero que vocês nunca tenham tido a oportunidade de ver isso daí ao vivo, e eu já vi. Normalmente a flebite química ela ocorre quando a gente faz a infusão de algum tipo de medicação que é irritante ou vesicante. Geralmente é uma medicação vesicante. Essas medicações que são vesicantes são aquelas medicações que elas têm um pH muito baixo ou muito alto. Exemplo, vancomicina, que tem um pH super baixo, e o idantal, que tem um pH super alto, que é de 10, se eu não me engano, e a vancomicina é de 2. Qual é a diferença entre uma medicação vesicante? A medicação vesicante são essas medicações também que têm um pH extremo, uma osmolaridade alta, e quando elas extravasam, elas têm um potencial de necrose tecidual. Ah, professora, mas eu já vi pacientes ter extravasamento de vancomicina e não ter esse tipo de lesão. Sim, porque nós temos aqueles fatores, lembra, intrínsecos do paciente. Não são todos os pacientes que vão desenvolver. Também as medicações não são diluídas adequadamente. Toda medicação a gente tem uma diluição padrão. Que geralmente, por exemplo, na vancomicina é 5 mg por ml que a gente dilui. Então, se você tem uma medicação que ela tem um pH já muito alto e você dilui pouco, o que acontece? Ela vai ficar mais ácida ou mais básica ainda. Também, quando nós fazemos essas infusões muito rápidas, essas medicações que são vesicantes, e também medicações que têm pequenas partículas da solução, como, por exemplo, o idantal. Uma das características também é hiperemia ao longo da extensão do catéter. A gente fala que faz um cordão fibroso, e quando finalmente ocorre, de tanto que irritou esse vaso, ocorre o extravasamento dessa medicação, acaba acontecendo o quê? A necrose tecidual. Às vezes é necessário, inclusive, a enxertia desse local. Bom, como eu havia falado para vocês, uma das complicações mais associadas à instalação do acesso venoso
também é o quê? São as sepses. Por quê? Naquele local pode ocorrer a entrada de micro-organismos e pode, inclusive, levar a uma sepse relacionada ao catéter. Essas sepses ligadas à instalação de catéter são uma das principais causas de bacterianas de infecção nosocomial. E elas correspondem a 40% das bacteremias que ocorrem na UTI. Então, é bastante. A incidência, lógico, ela vai variar de acordo com o hospital, de acordo com as características dos hospitais, né? Por exemplo, se eu tenho um hospital oncológico onde eu tenho a colocação de muitas pacientes com catéter de Broviac e de Hickman, é lógico que eu vou ter a incidência maior de, por exemplo, sepse relacionada a catéter, mesmo porque esses pacientes já são imunodeprimidos. Outra coisa que acaba sendo um fator determinante para as infecções relacionadas à instalação de catéter é o quê? O material do qual esse catéter é feito. Por exemplo, eu tenho uma taxa maior de infecção em pacientes que têm catéter de PVC e uma taxa de infecção menor quando eu tenho pacientes com catéter, por exemplo, de poliuretano e de Vylon, que são materiais melhores, menos imunogênicos. Também vai variar com relação ao tempo de cateterização, que eu não vou falar hoje, eu vou falar na próxima aula. Também temos como fator de risco a experiência, por exemplo, da equipe que faz a instalação desses catéteres. Bom, uma das características da sepse relacionada à instalação do catéter é o quê? A febre persistente, que é resultado da passagem de micro-organismos dos dispositivos vasculares para a circulação sistêmica. E aí, o que acontece? Esse paciente, ele tem por exemplo, é um paciente, vamos supor, que ele não tem uma causa aparente de infecção, e aí se verifica, acaba tendo esse biofilme dentro do catéter, por exemplo, e até mesmo a presença de flebites. Nem sempre a gente tem sinais inflamatórios no sítio da inserção. Por quê? Porque essa infecção pode estar o quê? Dentro do túnel do catéter. Então, é muito importante a observação desses fatores. Como que a gente pode minimizar esse tipo de infecção? Primeiro, profissionais treinados, né? No manuseio desses dispositivos intravasculares. Por isso que sempre a educação permanente faz ciclicamente treinamentos com relação aos catéteres, principalmente quando tem catéter novo, por exemplo, catéter venoso periférico. Outra coisa extremamente importante, a higienização das mãos antes e após o manuseio do catéter e das conexões, assim como no preparo das medicações. Também ter perícia e acurácia quando a gente vai escolher o tipo de catéter e o local de inserção. Na próxima aula eu vou falar a respeito disso. Também utilizar as precauções padrão para o manuseio desses dispositivos vasculares. E quando eu estou falando de precaução padrão, é a utilização, por exemplo, das luvas de procedimento, a utilização de técnica asséptica na inserção desses catéteres intravasculares, como, por exemplo, periférico, a utilização do suave álcool a 70%, de acordo com o protocolo do hospital, inspecionar diariamente o local da inserção com relação a sinais logísticos. Por isso, é tão importante a utilização dos filmes transparentes, para que a gente possa ter essa verificação local diária e a cada infusão de medicações ou de soros. A utilização de curativos, sempre respeitando a técnica asséptica, de acordo com o curativo utilizado, que no nosso caso é o transparente, e também de acordo com o tipo de catéter. Se eu tenho um catéter venoso central, a gente pode fazer a troca desse curativo, sim, a cada 7 dias, ou de acordo com a recomendação do fabricante. Mas a gente tem o quê? A gente tem a realização
do curativo, que eu vou falar até na próxima semana, do curativo do catéter venoso central com o quê? Com o soro fisiológico e a utilização de um antisséptico de ação residual, como por exemplo, o clorexidina alcoólico ou aquoso. Bom, como eu havia falado para vocês, o que é preconizado na atualidade é a membrana transparente semipermeável, que é o curativo transparente. Professora, mas eu trabalho no hospital onde não tem. Obviamente, quando a gente não tem um insumo para fazer aquele tipo de curativo, a gente vai utilizar o que tem. Mas lembrando que o preconizado pelo Ministério da Saúde, pela OMS e pela CDC é o curativismo transparente, porque ele é estéril. E lembrando que toda vez que a gente faz uma punção venosa periférica, por exemplo, a gente tem a quebra da barreira da pele. Outra coisa que a gente também faz é anotar a data, né, o nome do colaborador e a troca, dia da troca, e a evolução desse curativo. Também, toda vez que não houver a necessidade da utilização desse catéter, a gente não mantém, a gente saca, tá? Obviamente que essa decisão é feita em conjunto com a equipe médica. Não sei se vocês sabem, a nova recomendação, né, do CDC é que o catéter venoso periférico ele não é mais trocado a cada 72 horas, e sim a cada 96 horas. Por quê? A gente fala que a gente tem que fazer um rodízio, né, desse catéter. Lembrando que eu não coloquei aí, mas eu vou falar na próxima aula, que em crianças eu mantenho, né, eu permaneço com esse catéter venoso periférico enquanto estiver pérvio sem sinais de flebite. Por quê? As crianças elas têm um sítio de punção menor que nos adultos, né? As punções venosas periféricas nas crianças, principalmente nos neonatos e prematuros, é muito mais difícil que no adulto. Então, a gente mantém esse catéter enquanto houver permeabilidade ou sem sinais de flebite, tá? Isso é um consenso mundial. No caso do catéter venoso em adultos, estão se fazendo estudos, inclusive, para estender essa orientação aos idosos. Por quê? Idosos também, igualmente as crianças, têm punção venosa difícil para caramba, tá? A pele já é mais friável, as veias são mais endurecidas. Bom, e aí a gente vai fazer a avaliação desse paciente. Quando não houver recomendação para troca do dispositivo intravascular central, a gente vai realizar quando houver sinais de infecção ou não funcionamento adequado. Por quê? O catéter venoso central, ele só vai ser trocado realmente quando houver sinais de infecção ou não tiver funcionamento adequado ou não tiver mais indicação para utilização. A gente não mantém se não tiver necessidade, exceto aqueles catéteres que são de longa permanência, como o Portocat. Sempre ter cuidado no manuseio das seringas, né? O manuseio adequado das seringas, conectores, tá? Outra coisa que eu não falei, mas está escrito aí, a troca dos equipos, extensor dupla via, conector, a gente vai realizar de acordo com os protocolos da CCLH dos hospitais. E agora, só falando um pouquinho das infecções de sítio cirúrgico. As infecções de sítio cirúrgico são infecções que elas abrangem por volta de 24% das infecções associadas à saúde. Obviamente que essas infecções elas vão aumentar a permanência desse paciente dentro do domicílio hospitalar. Também aumenta o quê? Os gastos. Por quê? Esse paciente ele acaba permanecendo mais tempo dentro do hospital e há a necessidade também de antibiótico terapia. E dependendo do micro-organismo que acomete esse sítio de cirúrgico, às vezes precisa de uma antibiótico terapia de amplo espectro. Além disso, dependendo do tipo de infecção, às vezes a deiscência cirúrgica que eu vou mostrar para vocês, e às vezes a necessidade de curativos especiais, como por exemplo o curativo a vácuo. Antigamente a gente falava que era infecção de ferida operatória e hoje a gente fala que é de sítio cirúrgico. Essa infecção ela é uma infecção que acomete tecidos, né, órgãos, e a cavidade abordada em um procedimento cirúrgico. Aqui é só mostrando alguns exemplos, né,
de infecção de sítio cirúrgico, uma deiscência enorme abdominal, 2 deiscências enormes. Às vezes é necessário, inclusive, reabordagem cirúrgica, colocação de drenos e maior permanência e utilização de antibiótico terapia de amplo espectro. A gente classifica essa infecção de sítio cirúrgico em infecção superficial, que seria da pele e do tecido subcutâneo, a infecção profunda, que já vai ter a exposição de fáscias e músculos, e a infecção onde já tem a invasão de órgãos e cavidades, tá? Então, ela pode ser extremamente grave também. E uma coisa que é importante lembrar é que as cirurgias, elas vão ter maior probabilidade de terem, posteriormente, uma infecção de sítio cirúrgico, de acordo com a classificação das cirurgias. Ou seja, se eu tenho uma cirurgia limpa, eu vou ter um risco de infecção de 1,5% a 2%. Se eu tenho uma infecção potencialmente contaminada, que seria a infecção de trato gastrointestinal, de trato respiratório, de trato urinário, de orofaringe em condições controladas, eu vou ter de 2% a 7% de possibilidade de infecção. Se eu tenho uma cirurgia contaminada, no caso, de que já tem uma inflamação aguda, que tem urina ou bile infectada, secreção de trato gastrointestinal ou quebra de técnica, eu vou ter de 7% a 15% de chance de infecção. E se eu tenho uma cirurgia infectada, como por exemplo uma apendicite supurada, eu vou ter de 10% a 40% de chance de infectar esse sítio cirúrgico. Como que é feito o diagnóstico dessa infecção de sítio cirúrgico? Através de sinais infecciosos. Entre os principais, o que? A febre persistente, a dor local, dor, hiperemia, edema, calor e também a saída de secreção de ferida na ferida cirúrgica. Normalmente, quando a gente faz o curativo, a gente faz a expressão daqueles pontos e às vezes acaba saindo também secreção purulenta. O diagnóstico laboratorial é feito através do quê? Do hemograma completo, onde a gente vai observar o leucograma, onde, se for uma infecção bacteriana, que geralmente é o mais comum, a gente vai ter um desvio à esquerda, um predomínio de neutrófilos, basófilos, tá? Também a proteína C reativa, que esse exame nos dá, ele nos indica a presença de uma inflamação, no caso ativa, quanto maior a proteína C reativa, e também a cultura da secreção e a hemocultura para se confirmar. Quando que eu tenho uma infecção de sítio cirúrgico? Quando eu tenho a presença de sinais e sintomas em até 30 dias após o procedimento, e se for uma cirurgia ortopédica, até 1 ano depois. O diagnóstico ele pode ser realizado no máximo até 30 dias após o procedimento cirúrgico ou até em 1 ano após, quando se tratar do implante de uma prótese. Então, veja, às vezes esse paciente ele tem uma infecção de sítio cirúrgico e ele já saiu do hospital, mas ele acaba apresentando sinais de febre e às vezes acaba até mesmo retornando ao hospital. Obviamente que também vamos ter alguns fatores de risco, entre eles, que eu já expliquei todos, a idade, sexo, raça, o risco anestésico, ou seja, quanto maior a cirurgia, maior o tempo que esse paciente fica anestesiado, maior é o risco de infecção, as doenças pré-existentes, que no caso são as doenças crônicas, o tabagismo e o uso de corticoides, que também estão presentes nos outros tipos de infecção. Como eu já disse, o grau de contaminação, a duração da cirurgia, ou seja, quanto mais tempo essa cirurgia ela é realizada, maior é o risco de infecção. Os tipos de cirurgia também, se é uma cirurgia aberta, tem um maior risco de infecção. Se é uma cirurgia por videolaparoscopia, o risco é menor, porque eu tenho menor exposição dessa cavidade. A técnica cirúrgica, como eu havia falado para vocês, a remoção de pelo, se eu tenho uma tricotomia, também eu vou ter no local, que às vezes é necessário, também eu aumento o risco de infecção. Se houve também banho pré-operatório
e que acaba diminuindo, né, o risco de infecção, e antibiótico terapia profilática, como, por exemplo, nessas cirurgias que são potencialmente contaminadas. Bom, que medidas eu posso tomar como prevenção? Entre essas medidas, eu posso ter o quê? Obviamente que quanto menor o tempo de internação desse paciente, principalmente antes da cirurgia, menor vai ser o risco de adquirir uma infecção. Como eu havia dito, o banho antisséptico, ele também é importante. Normalmente ele é feito ou na noite anterior ou na manhã da cirurgia. Nós devemos priorizar no caso, a tricotomia. Se for, no caso, a tricotomia elétrica é melhor do que a com lâmina, porque você acaba tendo micro lesões na região da pele, principalmente quando você tem com lâmina, e geralmente a tricotomia é realizada no máximo 2 horas antes da cirurgia. Por quê? Porque você pode ter o quê? A inflamação daqueles pelos que começam a nascer novamente. Outra coisa que é importante são as medidas perioperatórias para a prevenção da infecção do sítio cirúrgico, é o preparo, né, do ambiente, que seria o quê? A área física, ventilação, fluxo de funcionários, limpeza, o preparo e o controle dos instrumentais e pacotes de cirurgia. Normalmente ela vem até com aquele Boldic, né? Esse Boldic, ele acaba nos indicando, inclusive, o tipo de esterilização, se foi feita a esterilização adequadamente. O preparo da pele, que eu falei para vocês, que é feito em duas etapas, que é a dergemação da pele, né, através lá do banho, e a antisepsia antes da cirurgia. Também o preparo da equipe com a antisepsia das mãos, que eu já falei na aula anterior. Também a preparo com os EPIs, que seria avental, máscara, luvas, OPAs, no caso do cirurgião, campos cirúrgicos. As técnicas cirúrgicas, que no caso é hemostasia, remoção do tecido desvitalizado, dependendo da situação, remoção de corpo estranho, remoção de secreção purulenta, quando tem uma reabordagem, ou então quando é uma cirurgia que é contaminada, e a eliminação do espaço morto aí das suturas. E também a antibiótico profilaxia de acordo com o tipo de cirurgia. Se são cirurgias potencialmente contaminadas, como por exemplo as de trato gastrointestinal, quando vai fazer, por exemplo, uma remoção de uma vesícula biliar, é necessário uma antibiótico terapia profilática antes da cirurgia. Também, as medidas pós-operatórias de prevenção, nós temos a realização do curativo da incisão cirúrgica com técnicas assépticas e a avaliação da ferida operatória e do curativo, que é realizado diariamente. A avaliação geral do paciente, sempre estando atento aos sinais de infecção, como, por exemplo, a febre, saída de secreção purulenta do local da inserção. Também os controles de dreno, principalmente quando são cirurgias, por exemplo, de mama, cirurgias intestinais, tá? Sempre anotando aí as características da secreção, que a evolução é de secreção serosanguinolenta para secreção serosa. Observar também o local da inserção de drenos e fixadores, que não pode ter sinais infecciosos, e a realização dos curativos dos drenos e fixadores com técnicas assépticas. Normalmente a gente faz a realização do curativo do dreno diariamente e observa a região. E hoje o que eu tinha para falar para vocês era isso. Alguém tem alguma pergunta a ser realizada? Alguém quer perguntar algo com relação aos drenos? Não, Aos ficou drenos, claro. infecção de sítio cirúrgico? Alguém quer perguntar algo? Não, Não? Se ficou claro. ninguém tiver nada para perguntar, eu Não. vou dar por encerrada a aula. Na próxima semana tem aula de novo, sim, que eu vou falar um pouco mais de infecção, tá? Com relação à prova, já vão estudando para a prova, tá? E na próxima semana a gente se encontra, tá bom? Professora, só uma pergunta. Diga.
Aquelas pré e pós-aula que tem lá no AVA, é para a gente mandar para a senhora, não? Não, não precisa me mandar. Sabe por quê? Tá. As pré e pós-aulas, o objetivo dela é o quê? Que vocês me mandem quando tem a aula. E aí algumas pessoas acabaram por mandar essas aulas bem antes. Eu nem dei a aula e a pessoa me mandou, tá? Então não precisa me mandar, tá bom? Tá. E a respeito dos pontos das outras atividades, a senhora vai lançar após a segunda prova ou vai iniciar antes? Não, eu vou lançar até a próxima semana eu vou lançá-los, Elisângela, inclusive a nota dos trabalhos. Na próxima semana a gente também vai falar um pouco, né? Vai ter um pouquinho, vocês irão me falar a respeito dos trabalhos de infecção hospitalar, tá bom? Ah, tá ok, então. Tá bom? E Então é isso. é para mandar Obrigada. para você o trabalho, né? De infecção hospitalar, sim. Tá. Que era até essa semana. Até essa Alguns já semana. me mandaram, inclusive. Essa semana É. termina o prazo, hoje. Não, professora, a senhora Não, colocou dia 4. colocou dia 4. Coloquei dia 4, então é dia 4. Tá Ah, dia quer matar a 4 gente? Tá dia 4 de junho, eu até assustei. Meninas, é tanto prazo que eu tenho nessa vida, vocês não têm noção. Ah, mas eu sou idosa, posso infartar. Ah, mas eu não tô longe de você, não. Então a apresentação vai ser dia 5. Isso. Ah, Tá então bom? Então. Tá ok. Obrigada, professora. Bom, mas como está registrado lá no documento, que o combinado não é caro. Então, se é dia 4, é dia 4. Tá Ok. bom? Ok. Então tá. Um beijo, bom final de semana. Meninas, bom final de Tchau, semana para beijo. vocês. Fiquem com Deus, tá? E Ok. na próxima semana nós nos encontramos novamente. Tá Tá bom? bom. Tá Essa bom. semana não tem pós-aula, não. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.